A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 44, parte 3. A preocupação, sua causa e sua cura. Cada dia tem suas próprias dificuldades e alguns desses problemas são permanentes, repetindo-se dia após dia, ao passo que outros variam. Todavia, o ponto fundamental que devemos perceber é que cada dia deve ser vivido por si mesmo, como uma unidade. Eis a cota para o dia de hoje. Pois muito bem, temos de defrontar-nos com ela. E o Senhor Jesus já nos havia instruído sobre como se deve enfrentar isso. Não convém que avancemos para o dia de amanhã, tentando resolver hoje o problema de amanhã, porque se assim fizermos, a sobrecarga será demasiada para nós. Precisamos enfrentar esses problemas dia após dia. Você deve estar lembrado de como nosso Senhor voltou-se para os seus discípulos quando eles procuravam dissuadi-lo de regressar à inóspita terra da Judéia, a casa onde Lázaro estava morto. Mostraram-lhe as possíveis consequências e como elas poderiam abreviar-lhe a vida. Mas ele lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? João 11, verso 9. Você precisa viver 12 horas de cada vez, e não mais do que isso. Essa é a nossa cota diária. Pois bem, enfrentemos essa realidade armados desse pensamento. Não fixemos os pensamentos sobre o dia de amanhã. Amanhã terá sua própria cota, mas então já será amanhã e não mais hoje. É facílimo abordar essa questão exclusivamente nesse nível, e é muito tentador agir dessa maneira. Isso é o que poderíamos chamar de psicologia. Mas não devemos pensar na chamada nova psicologia, e sim na psicologia antiga que vem sendo posta em prática pela humanidade desde os primórdios da história. É uma psicologia muito profunda. É a essência do senso comum e sabedoria puramente no nível humano. Se alguém quiser passar pela vida sem ficar mutilado, sem sobrecarregar-se e talvez sem perder a saúde e o controle dos nervos, então essas normas são cardeais. Não transporte consigo nem o ontem e nem o amanhã. Viva para o dia de hoje e para as 12 horas que existem nele. É muito interessante observar quando se lê as biografias de muitos homens que têm fracassado na vida por não terem posto em execução essa regra simples. A maioria das pessoas bem-sucedidas na vida se tem caracterizado por essa admirável capacidade de esquecer o passado. Eles têm cometido equívocos, mas elas pensam: bem, eu cometi esses erros, mas não posso desfazê-los. Se eu ficasse meditando a respeito deles pelo resto da vida, isso não faria a mínima diferença.
Não quero tornar-me um insensato e deixarei para trás, sepultado, o passado que está morto. O resultado é que, quando tomam uma decisão, não passam a noite inteira preocupando-se com o que sucederá em seguida. Por outro lado, o homem que acha impossível deixar de retornar ao passado fica impossibilitado de conciliar o sono e não cessa de pensar: por que eu fui fazer uma coisa dessas? E dessa maneira, tal pessoa solapa a sua energia nervosa e acorda pela manhã inteiramente exausto, sem capacidade para o trabalho. Em consequência disso, comete muitos erros, completando o círculo vicioso da preocupação, dizendo: se estou cometendo esses erros agora, o que não será na próxima semana? Tal pessoa, na realidade, se sente abatida e derrotada. Aqui encontramos resposta do Senhor Jesus para tudo isso. Não seja insensato, não desperdice as suas energias, não gaste o seu tempo preocupando-se com aquilo que já passou ou a respeito do futuro que ainda nem chegou. Aqui está o dia de hoje. Viva esse dia ao máximo das suas potencialidades. Como é natural, porém, não convém que paremos por essa altura das coisas. Nosso Senhor não faz uma pausa nesse ponto. Precisamos encaixar essa declaração dentro do contexto desse ensino. E assim, tendo raciocinado numa linha natural e tendo percebido a sabedoria essencial que caracteriza tal ensino, passamos a ver que precisamos aprender não somente a depender de Deus de maneira geral, mas também quanto a particularidades. Precisamos aprender a perceber que o nosso Deus, que nos ajudou hoje, fará outro tanto no dia de amanhã e que seremos ajudados por Ele no futuro. É possível que essa seja uma lição da qual muitos de nós tanto precisam, a saber, que não somente cumpre nos dividir a nossa vida nesse mundo, nesses períodos de 12 ou de 24 horas, mas também que devemos dividir toda a nossa relação com Deus precisamente da mesma maneira. O perigo que corremos é que, embora talvez confiemos em Deus de maneira geral e quanto à totalidade de nossas vidas, não confiamos nele no tocante a esses segmentos particulares em nossas vidas. Por conseguinte, muitos dentre nós caem nesse grave erro. Precisamos aprender a apresentar ao Senhor os nossos problemas, na medida em que eles forem aparecendo. Algumas pessoas erram gravemente quanto a essa questão, visto estarem sempre procurando antecipar Deus, por assim dizer, sempre se conservam na atitude de quem se assenta a fim de pensar: o que será que Deus exigirá que eu faça amanhã ou daqui a uma semana ou dentro de um ano? O que Deus haverá de pedir então que eu faça? Essa atitude elabora em gravíssimo erro. Nunca tente antecipar Deus. A você não cabe nem mesmo antecipar o seu próprio futuro. E assim sendo, não antecipe o futuro que Deus tem para você. Viva dia após dia. Viva uma vida de obediência ao Senhor a cada dia. Faça aquilo que Deus lhe ordenou fazer a cada dia. Jamais permita-se a indulgência de ter pensamentos como esses: quando chegar o dia de amanhã, eu gostaria de saber se Deus vai querer que eu faça isto ou aquilo. Nunca faça isso, disse nosso Senhor.
Você precisa aprender a confiar em Deus dia após dia, em cada ocasião particular, sem jamais tentar correr na frente dele. Em um determinado sentido, cumpre-nos entregar nossa vida a Deus de uma vez por todas, mas em outro sentido, precisamos fazer isso dia após dia. Em determinado sentido, Deus já nos deu todas as coisas pela graça de uma vez para sempre. Sim, mas Ele também nos proporciona graça em parcelas e porções, dia após dia. Precisamos começar cada dia pensando com nós próprios. Começou um novo dia que me trará certos problemas e dificuldades. Pois bem, precisarei da graça de Deus para ser ajudado. Sei que Deus fará com que a sua graça abunde em meu favor, que Ele estará do meu lado na medida das minhas necessidades. E a tua força será como os teus dias. Deuteronômio 33, 25, versão corrigida. Esse é o ensino bíblico essencial no tocante a essa questão. Devemos aprender a deixar o nosso futuro inteiramente aos cuidados de Deus.